Vamos lá, pessoal, para uma questão da banca CESP, Ministério da Saúde nível superior. O texto da questão diz o seguinte: em última análise, isso quer dizer que há um descompasso entre as decisões pessoais, as funções desempenhadas, funções, papéis e os fins últimos perseguidos. O uso do acento agudo em análise é obrigatório para distinguir esse substantivo do possível uso da flexão do verbo analisar, analise, nessa estrutura sintática. Então vamos lá. A palavra análise, aqui ó, nesse item aqui, em última análise, ela está acentuada por ser uma proparoxítono. A regra é essa. E ele está falando que eu posso utilizar o verbo analisar, conjugando esse verbo analisar, que eu analise, que tu analises, que ele analise, como uma paroxítona, é isso? Vai ser uma paroxítona aqui. Poderíamos fazer isso? Poderíamos. Estaria correto também utilizar a palavra dessa forma? Estaria correto. O que não está correto é usar nessa estrutura sintática, ou seja, nessa estrutura sintática que ocorre a palavra análise. Porque se a gente colocar em última análise, colocar, isso aqui é um substantivo, né? A análise. Se a gente tira o substantivo e coloca um verbo aqui, tira esse acento, né? Tira esse acento aqui, não faz sentido algum, em última análise, né? Portanto, essa questão ela é considerada uma questão errada, né? Por quê? Na verdade, não é pelo erro da palavra ser acentuada ou não, porque ela pode deixar de ser acentuada e vai virar uma outra palavra, vai virar um verbo, né? Aqui é verbo. Mas não é por esse motivo, é por ela não poder, né, ser usada nessa estrutura sintática a que se refere a questão. Tá beleza, pessoal? Agora nós temos uma questão de acentuação também da banca CESP, caiu na prova de escrivão da Polícia Federal. Temos assim: as palavras indivíduos, vulneráveis, incidência e neurônios contidas no texto apresentam acento gráfico com base na mesma regra. Quando a gente fica assim na mesma regra, a gente sabe das regras de acentuação gráfica, né? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, monossílabos tônicos, hiatos tônicos, acentos diferenciais. Mas a gente pega aí as palavras, basicamente a gente tem que separar as sílabas, né? Descobrir a sílaba tônica e ir para a regra, ver se ela cabe na regra segundo aquela tonicidade silábica. Então, se é uma palavra de mais de uma sílaba, ou seja, um dissílabo, trissílabo ou polissílabo, ela vai poder ser incluída nas regras de oxítono, paroxítono e proparoxítono. Ou também pode ser incluída na regra dos hiatos tônicos. Ou seja, o que eu quero dizer, se ela é uma palavra de mais de uma sílaba, ela já não vai ser incluída nas regras dos monossílabos tônicos. Então vamos lá, qual regra é essa aqui? A gente tem que separar. Indivíduos, a gente vai lá e separa. Indivíduos. A gente vê que a sílaba tônica é o vi, né? É a sílaba vi. E ela termina com esse ditongo aqui, ou seja, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. O mesmo acontece, como a gente vê aqui, em vulneráveis, ó, separando vulneráveis, terminou em ditongo e é uma paroxítona, ou seja, essas duas regras aqui são pelo mesmo motivo, né? As regras de acentuação nas duas primeiras palavras. A palavra incidência, como separamos? Incidência, a gente vê que tem um termino em ditongo e ela é uma paroxítona, ou seja, a mesma regra das anteriores. E neurônios, neurônios, ou seja, também paroxítona terminada em ditongo. Então, todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, pela mesma regra? Sim, marca certinho lá e tá tudo certo. Tá bom, pessoal? Nossa próxima questão é sobre crase, né? Ela caiu na Polícia Federal também, na prova de agente de Polícia Federal,
temos um pequeno texto, né, que foi retirado do texto da prova, e o comando da questão fala assim: a supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira manteria a correção gramatical do texto? Vamos lá. A sua maneira. A gente tem aqui o a, né, antes de uma palavra que a gente tem que considerar, sua, que é um pronome possessivo feminino e lembra um caso facultativo de crase. Bom, além do pronome possessivo feminino, nós temos a palavra até, ou seja, a crase depois da palavra até, que é uma preposição, é a única preposição que admite uma outra preposição depois dela, e também os nomes femininos. Então, 3 casos aí de uso facultativo da crase: pronomes possessivos femininos, que é o caso da questão, a palavra até e os nomes próprios femininos, tá bom? Fiquem ligados, depois a gente pode dar uma olhadinha com mais calma em crase. Mas aqui a gente vai precisar somente dessa informação. Porque se é facultativo eu posso usar ou não, que não interfere em nada na correção gramatical. Ou seja, a supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira, lá na linha 2, né? A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. A gente vê aqui esse a com a crase, a gente vê aqui o pronome possessivo. Poderia ser retirada essa crase? Ou seja, se a gente está diante de um uso facultativo, ela pode se retirar, que a gente vai ter a correção gramatical mantida. Tá bom, pessoal? Então, marca lá certo. E aí nós temos mais uma questão para comemorar. Tudo de bom, pessoal. Agora nós temos uma questão da Polícia Civil Distrito Federal, agente de polícia. A questão nos diz o seguinte: a correção gramatical e o sentido da oração, entre aspas, em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Seriam preservados caso se substituísse a locução verbal. Foram registrados por registrou-se. Então aqui nós temos foram registrados, que é uma locução verbal. A palavra, o termo já está aqui dizendo o que é. O que é uma locução verbal? A gente sabe que é um verbo auxiliar mais um verbo principal, né? Esse verbo principal aqui está no particípio. E ele está sugerindo a gente trocar essa forma verbal pela estrutura, né, que a gente tem da voz passiva sintética, que é o que? Verbo transitivo direto mais ser, onde o ser, nessa condição, esse ser aqui, vai ser o que? Uma partícula apassivadora do sujeito. Ou seja, a gente tem o sujeito e a gente deve concordar com ele. Lembrando que essa estrutura aqui de locução verbal, a gente tem uma voz passiva analítica, beleza? E nessa estrutura aqui, com esse verbo transitivo direto mais ser, que vai ser uma PA, a gente tem uma voz passiva sintética, tá bom? Só para recordar esses detalhes aí. Bom, mas a questão fala o seguinte: se a gente trocar uma coisa por outra, ou seja, locução verbal, a estrutura da locução verbal na voz passiva analítica para uma estrutura de voz passiva sintética, né, em verbo transitivo direto mais ser, dessa forma dá para acontecer? Bom, a gente já vê que a locução verbal tem o verbo auxiliar aí, foram, né, no plural. Se ele está no plural, o verbo auxiliar no plural, ele deve ter um sujeito concordando com ele. E na verdade tem. Ó, se a gente olhar no texto, ó, em agosto deste ano, foram registrados, né, aqui, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago. 39 casos de sequestro relâmpago vai ser o sujeito, onde tem um núcleo casos, né, que deve concordar com o meu auxiliar. Então, foram 39 casos. O que acontece? Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais ser, eu tenho que considerar esse sujeito, casos. Ou seja, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago, é o mesmo que dizer que registraram-se 39 casos de sequestro relâmpago. Então, esse verbo aqui, registrou, ele deve registrar, né? Ele deve concordar com o sujeito. Bom, se eu trocar foram registrados por registrou-se,
aí fica incorreta a concordância, beleza? Então aqui é o mesmo aquela estrutura de vende-se ou vendem-se casas. Vendem-se casas, porque casas são vendidas. Aqui nesse caso, 39 casos de sequestro relâmpago foram registrados, então registraram-se. Isso aqui deveria estar no plural. Então, isso aqui não pode acontecer com o sujeito no plural. Então, nesse caso, a questão está incorreta. Tá bom, pessoal? Espero que tenham compreendido, mas isso será reforçado na nossa aula de concordância verbal. Tá beleza? Bom, estamos com mais uma questão da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Mais uma questão de agente de polícia da nossa banca CESP. Temos um trecho do texto da prova e o comando da questão nos diz o seguinte: o sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada caso o trecho, entre aspas, pode ser que haja no mundo outra maior ironia, versos 29 e 30, como a gente consegue perceber aqui. Então seria preservada caso esse trecho fosse reescrito no plural. Caso ele fosse reescrito no plural, a gente tem podem ser que hajam no mundo outras maiores ironias. Ou seja, ele colocou ironias no plural, acompanhada de outras e maiores, né? Ou seja, os adjuntos adnominais acompanhando a palavra ironia, então indo para o plural. Mas o problema não é esse, o problema está anterior, no verso anterior. Podem ser que hajam no mundo. Bom, nós temos duas orações aqui, né? Pode ser, que é a estrutura, uma estrutura de locução verbal, e a gente tem uma outra oração aqui, pode ser isso, pode ser que hajam no mundo. Tem uma conjunção integrante aqui, né? O que? E aqui o verbo haver, né? Buscando, né, teoricamente, segundo essa frase aqui, um sujeito. Mas a gente sabe que o haver, ele é impessoal, com sentido de existir, né, de ocorrer ou de acontecer, ele não pode ter sujeito. Então a gente tem a conjunção integrante, uma oração que a gente vai concluir depois desse, a partir do que, né, que é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, que é o sujeito. Essa oração aqui é o sujeito de pode ser, né? Então, se ele é sujeito de pode ser, esse sujeito oracional impede que esse verbo auxiliar também fique no plural. Ou seja, se a gente pode substituir por isso, né, que é a oração subordinada substantiva, o verbo auxiliar anterior deve ficar no singular também. Então, pode ser que, na verdade, não dá para alterar a construção que está no texto original, né? Nem o verbo auxiliar da primeira oração e muito menos o verbo haver na segunda oração. Então essa questão é bem tranquila, porque a gente já vê de cara ali o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, não tem sujeito, ele deve ficar na terceira pessoa do singular, porque a gente está falando de um verbo que é impessoal, tá bom? E verbo impessoal não tem sujeito. Então, essa questão pode ser reescrita daquela forma? Não, errado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham todos compreendido. Essa é uma questão que a gente não pode dar mole, não pode errar, porque é uma questão teoricamente fácil, tá bom? De concordância verbal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.